O melancólico também, ele tende a ser uma pessoa mais entristecida, tende a ser uma pessoa mais... Sabe aquela pessoa que só vê o lado ruim das coisas? Esqueci qual que é a palavra agora, mas tem uma palavra, né? E o melancólico, ele tem uma dessas características que é essa. Como é criar uma criança melancólica, educar uma criança melancólica, né? Gente, como vocês estão? Espero que bem. Pra quem não sabe, eu tenho dois filhos e uma menina, e o temperamento dela é melancólico. Pra quem não sabe, existem 4 tipos de principais temperamentos, existem mais, né, mas os principais e os mais falados na atualidade são 4 temperamentos, que são sanguíneo, colérico, melancólico, fleumático. E aqui em casa eu tenho 2 temperamentos e um deles é o melancólico. E eu tenho uma filha de 4 anos que ela é melancólica. Como a minha filha é sendo melancólica? O melancólico, assim, um conceito bem por cima para vocês, se vocês não entenderem, né? O melancólico, ele é um temperamento frio, não tão expansivo, tende a não ser aquela pessoa tão simpática, tão extrovertida, tende a não ser aquela pessoa que dá palestras, tende a não ser aquela, sabe? O melancólico, ele é mais introvertido, então ele tende a não ser esse tipo de pessoa. Isso não quer dizer que com o seu amadurecimento ele não consiga adquirir essas habilidades, mas a raiz do melancólico é essa. O melancólico também, ele tende a ser uma pessoa mais entristecida. Sabe aquela pessoa que só vê o lado ruim das coisas? Esqueci qual que é a palavra agora, mas tem uma palavra, né? E o melancólico, ele tem uma dessas características que é essa. E aqui em casa, voltando pro assunto, a minha filha de 4 anos tem esse temperamento melancólico. E, gente, pra mim, eu sou sanguínea. Um temperamento completamente diferente. E pra mim, gente, é muito, mas muito difícil. Muito difícil mesmo. Porque, como eu sou uma pessoa extremamente prática, eu sou uma pessoa que não vê dificuldade nas coisas, eu sou uma pessoa extremamente alegre, tenho muito bom humor. E o melancólico, ele é o contrário disso. E como minha filha tem 4 anos, então ela vai amadurecendo com o tempo, né? E qual que é o meu papel, né, de mãe? Meu papel de mãe é fazer com que ela vá crescendo e amadurecendo. E as tendências más, as más inclinações dela, eu tento ir podando. Assim como as coisas boas, eu tento fazer com que ela multiplique-as, né? Então, como ela é uma criança melancólica, então, gente, pra mim é muito difícil, porque qualquer coisa na vida dela, qualquer queda que ela leva, qualquer não, se eu deixar ela de castigo, gente, pra ela é o fim do mundo. Vocês não estão entendendo. Ela faz, gente, ela chora, ela soluça. Eu lembro muito bem quando ela era mais bebê que ela, há um tempo atrás, na verdade, ela ficava fingindo que ia vomitar, gente, pra vocês terem uma ideia. Então, ela tem essa coisa muito de uma coisa ser desse tamanho, ela transforma desse tamanho aqui. E isso, gente, eu sou humana, eu sou a mãe dela, mas eu me irrito, mas assim, muito. Porque eu falo assim, gente, pra que isso, meu Deus? Vamos resolver, entendeu? Eu sou uma pessoa muito prática e pra ela não. Além de ela ser uma criança, ela tem esse temperamento, né? Que pra mim é um dos mais difíceis de lidar. Porque por eu ser completamente diferente, né? Não que os temperamentos tenham um temperamento mais fácil ou mais difícil, mas pra mim aqui em casa, até hoje, eu tenho um filho colérico também, vou trazer um outro vídeo. Pra mim, o dela é um pouco mais difícil, porque ainda assim o colérico, ele é um temperamento um pouco mais independente, não precisa tanto de mim, tu resolve as coisas dele. Vou trazer um outro vídeo pra vocês. Mas o melancólico não, ela precisa muito que eu esteja ali.
Então, por exemplo, o melancólico também tem aquela coisa de ser muito metódico. Então as coisas precisam ser certinhas todos os dias. Então, por exemplo, rotina. Ontem até eu estava falando com meu marido. Ontem ela estava lendo um livro. A nossa rotina, ela tem um livrinho que ela gosta de ler. E aí o ventilador estava ligado e o ventilador passou uma página. No que esse ventilador passou essa página, ela não percebeu. E ela terminou o livro. No que ela terminou o livro, gente, ela falou assim: poxa, mãe, eu não li página tal. Eu falei: então não tem problema, filha. Amanhã a gente lê. Não, a gente precisa ler a página tal, mamãe. Porque senão a história não vai entender. Ela tentando me explicar, né? Gente, pois ela procurou a página que faltava. E ela não leu só a página, ela leu o livro de novo. Então, assim, pra vocês terem uma ideia, o melancólico, as pessoas podem até confundi-lo, essas características, com uma criança autista, né? Porque os autistas, ele têm essas características, né? As coisas saem ali do que eles estão acostumados, ficam estressados ou irritados. Pelo menos as crianças que eu conheço, autistas, elas têm um pouco dessa característica também. Então, a Ana Luz, ela é muito assim. A rotina precisa estar certinha. Por exemplo, ela gosta de todos os dias vestir vestidos. E eu ensinei ela que tem que vestir o shortinho por baixo. E ela quer vestir os vestidos todos os dias. Tem que ser vestidos de princesa. Ela não quer mais vestir, por exemplo, um shortinho e uma blusa. Porque ela fala: mamãe, todos os dias eu tenho que vestir meus vestidos de princesa. Ou seja, quando ela se acostuma com uma coisa, quando ela tem uma rotina ali estabelecida, algo que ela faz todos os dias, ela é muito resistente à mudança. Então, o melancólico esse traço é um do que eu acho difícil de lidar e que eu tento ali dar uma driblada. Porque na nossa vida, a gente tem que entender que as crianças vão crescer, não vão ser crianças para sempre. Então, eu sempre entendi isso. Então, o que eu tento colocar na cabecinha dela, ensinar para ela? Que todos os dias tem mudanças. Então, por exemplo, todos os dias ela gosta de ler uma historinha. E ela só quer ler aquela historinha. Então eu explico pra ela: filha, aquela historinha é só naqueles dias que você fez tal coisa. Eu invento as coisas. E aí eu coloco outra historinha. E aí eu vou colocando ali várias opções pra ela entender que não é só aquilo ali que tá na cabecinha dela, que existem muitas opções de coisas. Por exemplo, também, ela e o meu outro filho, eu sempre acostumei eles a tomar leite de manhã. Então, naquele dia que não tem leite, que eu não quero fazer um leite pra ele, quero fazer um Nescau, ou quero deixar um ovo frito, um pão com ovo, alguma coisa nesse sentido, ela fica muito estressada porque tem que ter o leitinho dela. E aí eu tô nessa luta de explicar pra ela que não é só o leitinho, tem outras formas de tomar café da manhã, né? Olha só, ainda agora o avô dela disse que deu metade de uma banana pra ela, metade de uma banana pro Guto, que era a banana que tinha madura. E ela disse que só queria a banana inteira. Ou seja, o melancólico, ele é muito apegado a essas coisas que ele se acostuma muito rápido, e aí aquilo ali não pode ser feito diferente. Pelo menos aqui em casa. Isso pra mim, gente, eu fico assim: meu Deus, é só fazer, entendeu? É só vestir, meu Deus do céu, pra que isso, entendeu? Mas é muito, muito, muito difícil pra mim. Eu tento, pelo menos, por mais que seja difícil pra mim, eu tento pelo menos internalizar a seguinte coisa, de que é difícil pra ela também se desapegar dos hábitos, das rotinas, coisas que ela gosta. Mas eu sei que não faz bem ela ser tão apegada assim, porque, por exemplo, ano que vem ela vai precisar ir pra escola. Então, na escola, meu amor, é só uma professora para, sei lá, 15, 20 alunos. E a professora não vai estar o tempo inteiro ali com ela, como eu estou em casa. A professora não vai olhar pra ela: não, eu vou... Por exemplo, sei lá, se ela fizer alguma atividade todos os dias, em tal dia ela vai precisar fazer uma atividade super diferente. A professora não vai dispensar ela porque ela não quer. A professora não vai dispensar ela daquela atividade e deixar de dar nota pra ela porque ela não tá acostumada com aquilo. Então eu tento acostumar ela desde casa que todos os dias podem acontecer coisas diferentes na vida dela, que eu tento fazer com que ela seja um pouco mais desapegada. Mas ela também tem muitas qualidades, como, por exemplo, o melancólico, ele tende a ser um pouco mais resiliente,
quando eu falo as coisas pra ela, tende a me obedecer mais do que já o José Augusto, que ele é muito mais impetuoso. Então, ela também tem uma característica que eu acho muito linda nela, que ela é muito carinhosa, ela é muito fofa. Então ela lembra dos detalhes que acontecem na vida dela, ela lembra dos detalhes que ela lê nos livros. Então ela aprende as coisas também muito rápido. O melancólico é uma pessoa muito inteligente. Não que os outros temperamentos não sejam, né, tá? Mas o melancólico, eu acho que ele tem esse traço de ser, como ele é muito detalhista, ele tende a ser inteligente ao ponto de lembrar de pequenos detalhes. Eu acho isso muito bonito no melancólico. Mas, gente, vou trazer um outro vídeo pra vocês dizendo como é aqui em casa criando um colérico, que também é um temperamento, assim, muito antagônico, muito diferente. Eu já tá ali chorando. Então eu brigo, sei lá, com ela, quando eu brigo com o Guto, ela sempre é a que chora mais. Ela é um eterno sofrimento, aquele negócio. Qualquer coisa é um sofrimento, assim, gente, que eu fico assim, meu Deus, não precisa disso. Fico assim, meu Deus, pra que essa criança tá chorando desse tanto? As crianças choram, mas pra mim, a Ana Luz, sendo melancólica, ela chora muito mais. Ai, gente, vocês não estão entendendo. É assim, surreal, porque lidar com choro de criança não é fácil. Falar uma coisa pra vocês, tem que ter muito autocontrole. Esse foi o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem aí o like, não se esqueçam de se inscreverem no canal também. E é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo.